voltando aqui a falar a respeito da guerra na Ucrânia, eu não sei porquê, mas essa notícia não me traz nenhuma surpresa, nenhum espanto a respeito daquela explosão ainda da represa de Nova Kakhovka lá na Ucrânia. Se eu não me engano, a explosão foi em junho. Foi um caos danado. Depois os russos, né, acusaram os ucranianos acusaram os russos, e depois foi provado através de ligação interceptada que realmente foram os tapados dos russos, mas que não era o plano deles, né, de inundar a região toda, aliás, inundar várias bases dos próprios russos. Não era esse o plano, mas a coisa acabou saindo do controle, parecendo aqueles planos de desenho animado, né, que o Papalégua tá fugindo do coiote, o coiote tem um plano de explodir a dinamite e acaba detonando ele mesmo. Parecia ser assim, né, de cômica, né, só assim para descrever a ação dos russos naquele ato terrorista. A verdade é essa, lá em Nova Kakhovka, mas não sei por que, não me surpreende essa informação que foi divulgada no dia de hoje, de que os russos esconderam o número real de vítimas ali, né, no momento da explosão da represa de Nova Kakhovka. E aqui eles esconderam o número de mortes por parte do exército russo. Como eu acabei de falar, a coisa saiu do controle e inundou a região inteira. Os russos perderam várias bases, eles tiveram um problema danado na região. Até na época também eu expliquei para vocês, eu trouxe várias imagens mostrando o perrengue que os russos estavam passando para saber aonde que estavam as minas. Os animais minaram toda a região ali ao redor do rio Dnipro, ao redor da represa de Nova Kakhovka, e ao inundar a região, inundar as cidades ao redor da represa, tudo que foi mina começou obviamente a flutuar e foi cada um para um canto, sabe Deus onde foram parar as minas, né? E aí os próprios russos estavam se explodindo, perdendo pernas, perdendo as vidas, por conta de que eles minaram toda a região. Realmente foi um caos danado. E agora surge a informação então de que as autoridades russas esconderam as informações sobre o verdadeiro número de vítimas na explosão da represa em Nova Kakhovka, que realmente foi em junho, ó, lá no sul da Ucrânia. Aconteceu no dia 6 de junho, exatamente. 59 mortes foi o número que os russos relataram oficialmente por parte do exército russo, tá? Mas o número pode ser centenas de vezes maior, de acordo com uma investigação jornalística, da agência Associated Press, tá? O número pode ser infinitamente maior. Deixa eu só pedir para você, por favor, antes de eu continuar lendo, deixar o seu like antes que você se esqueça, confirmar se você já está inscrito no canal, aquele comentário também, boa noite carequinha crocante, feliz ano novo, o que vocês quiserem, é o comentário que faz o algoritmo rodar e assim as informações chegam para um número ainda maior de pessoas, tá bom? E obrigado quem já nos acompanha diariamente, ó. O número real de vítimas pode nunca ser esclarecido, por conta da tragédia, né? Obviamente, porque quem tem que divulgar esses números são os russos, ou seja, talvez a gente nunca vai descobrir o número real aí de vítimas por parte do exército russo, dessa pataquada que eles fizeram em junho lá na Ucrânia, no sul da Ucrânia, né? A Rússia está em silêncio. A Rússia não dá informações, até já enterrou esse assunto. E a Ucrânia, por sua vez, não é capaz de alcançar as informações verdadeiras vindas da Rússia, né? Eu até brinco, todos os dias a gente tem que traduzir e decifrar, né? Traduzir porque vem em russo, inglês, enfim, traduzir para a nossa língua e decifrar, né, o que é dito. É um trabalho duplo ali. Então não dá para saber a verdade vinda dos russos, a não ser tentando decifrar. Uma das localidades que mais sofreu é Oletsky, que antes da inundação catastrófica causada pela explosão tinha cerca de 16 mil habitantes. Os russos tornando cidades que eram habitadas, que eram populadas em cidades fantasma, né? Somente, e eu acho que eu falei populadas e deveria ser populosas, né? Os professores de português aí adoram me ouvir que eu tomei conhecimento, mas o importante é a informação ser passada.
Eu acho que Populadas está errada, mas também não tenho certeza. Somente nesta cidade ocupada pela Rússia, o número de vítimas pode ser contado em centenas. Só nessa cidade pode ser centenas. E pode nunca ser determinado com precisão, mesmo que as forças ucranianas recuperem esse território e possam investigar. Ou seja, porque os russos removeram diversos corpos. Os russos só deram conta de 59 homens que morreram na explosão. Só em uma cidade, foram várias que foram inundadas. O número pode ser maior do que esse relatado pelos russos, sendo que os russos estavam em várias cidades nos arredores ali da represa de Nova Kakhovka, tá? Os russos assumiram o controle da emissão de certidões de óbito. Pouco depois que a represa foi explodida, as autoridades russas assumiram completamente o controle da emissão de certidões de óbito, removeram corpos que a família não tirou e impediram que profissionais da saúde e voluntários os registrassem, intimidando os oponentes, disse ainda aí a agência jornalísticas. Não só a Rússia, mas até a Ucrânia não percebe a escala dessa tragédia, disse Svitlana, que nome difícil, uma enfermeira que imediatamente após o desastre supervisionou o processo de registro de certidões de óbito e depois fugiu para o território controlado pela Ucrânia, obviamente. Esta é uma grande tragédia, ainda acrescentou a enfermeira. Quando fala da represa aqui, da explosão da represa de Nova Kakhovka, é impossível não vir na minha mente a imagem feita com um drone de um menininho ucraniano, que me corta o coração, pelo telhado. As casas na Ucrânia, como na Polônia, em vários países da Europa, tem uma janela no telhado, né, nas telhas, que eles veem a neve cair, fica tudo branco, eles levantam assim, ó, para dar uma respirada, e o menininho levantou aquela janela, a casa ilhada, totalmente inundada, e eles quase se afogando, não tendo para onde ir, subiu assim, esperando com a mãozinha assim para cima, muito bonitinho, o drone jogar a água. Deu uma tristeza de ver aquele momento, a inocência do menininho, da criança. Eles estavam sem água potável, tá? Sem alimento, sem nada, e aí o drone jogou a aguinha para ele. Ele conseguiu dividir com a família. Me vem essa imagem agora, dentre tantas outras imagens horríveis, né, dessa catástrofe causada pelos russos. A verdade é essa, não é um desastre natural. Os russos explodiram a represa lá no dia 6 de junho, né, desse ano. Enfim, tá aí então, infelizmente o número foi forjado e passa das centenas, tá? O número de soldados russos que morreram por conta deles mesmos lá na explosão da represa de Nova Kakhovka. Enfim, obrigado quem ficou até o final. Fico por aqui. Antes de sair, não esqueça do seu like, inscrição no canal. Tamo junto, valeu!